Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência em mais uma aula de filosofia política. Lembrando, nós trabalhamos bastante a filosofia política de Thomas Hobbes. Lembrando, Thomas Hobbes, aquela frase célebre, o homem é o lobo do homem. Aquele que pensou o estado de natureza como um estado de selvageria ou barbárie, onde para que o ser humano tivesse as suas necessidades ou desejos atendidos, valia tudo, inclusive tirar a vida do outro, um estado de guerra, como Hobbes coloca. Também ele pensou o Estado sendo um Estado absolutista, com um governo central e absoluto, organizando assim, a partir desse absolutismo, a sociedade. Partimos então para o pensamento liberal, encontrando como o primeiro teórico John Locke. E começamos a falar um pouquinho do pensamento de Locke e na aula de hoje nós vamos dar sequência a esse pensamento. Então me acompanhe. Lembrando sempre, o nosso objetivo para a aula é conhecer as ideias dos chamados contratualistas. Lembrando, nos vídeos anteriores eu fiz essa colocação também. Quando vocês encontrarem a expressão contratualistas, lembrem-se, contrato social, a relação do Estado com o Estado, a relação entre aqueles que compõem o Estado, os indivíduos, por meio do contrato social. Então, o nosso objetivo é conhecer as ideias principais desses filósofos chamados contratualistas. Ok? A nossa avaliação. Olha, me referindo a quem está presencial, obviamente que se torna um outro campo e que facilita também a nossa troca de informações, é claro, porque estamos presencialmente, mas nós vamos conseguir avaliar a aula a partir da participação de todos vocês, inclusive tirando as dúvidas ou pontuando, comentando, participando. Dessa forma, nós avaliamos a aula e se a aula foi suficiente para alcançarmos o objetivo proposto. No nosso caso, olha só, as principais ideias dos contratualistas, neste ponto aqui, nessa aula, continuando o pensamento de John Locke. Então vamos lá. Pensando o contrato social na perspectiva de John Locke. Para Locke, um dos pontos principais em sua filosofia política se dá com a propriedade privada. Vocês vão ouvir sempre e vão fazer a ligação entre Locke e a propriedade privada. É algo que está diretamente relacionado à sua teoria, ao seu pensamento, à sua forma de ver o Estado como o garantidor da propriedade privada. Pois, para Locke, a propriedade privada ou o direito à propriedade privada é um direito ligado ao direito natural. Ou seja, antes da presença do Estado, ao indivíduo já existia como direito natural a propriedade privada. Veja que um pontapé para o liberalismo, ou seja, para esse ponto econômico, e nós vivemos essa realidade, uma realidade de economia liberal, de livre concorrência e de propriedade privada. Lembrando que propriedade privada, nós temos uma imagem aqui de uma residência, de uma casa, na mão de alguém, compartilhando com outro alguém, mas não necessariamente só esse tipo de propriedade privada. Mas, por exemplo, os meios de produção. Proprietários ou dono dos meios de produção, como pensou Karl Marx. Veja que está interligado aqui, nós conseguimos chegar à crítica marxista, e Marx faz uma crítica ferrenha a este pensamento, ao capitalismo e a
esta situação da propriedade privada, que acaba sendo uma propriedade de poucos e com poucos tendo acesso, enquanto a maioria trabalha para prover a propriedade privada de poucos. Então, poucos com acesso a essa propriedade privada e muitos trabalhando para esses poucos se manterem. E, obviamente, nós estamos falando da acumulação do capital, do crescimento do capitalismo na mão de de grupos pequenos ou poucas pessoas. E aí vem o detalhe interessante. Inclusive, uma das respostas quando se pergunta sobre a origem do Estado moderno. Para alguns teóricos, o Estado moderno vai surgir justamente pela necessidade de se garantir o direito à propriedade privada. Garantir o direito. O direito já existia. Mas qual a garantia? Quem vai garantir isso? Quem vai legitimar e garantir? Surge então o Estado. Para Thomas Hobbes, ele vai pensar que o Estado surge para apaziguar a guerra, para limitar. John Locke vai levantar um pensamento sobre o Estado como aquele agente garantidor da propriedade privada. Vamos adiante. Os homens então nascem livres e com os mesmos direitos. Nós vimos um pouquinho disso na aula anterior. E o que quer que o homem misture com o seu trabalho é para sua utilização. Ou, em princípio, era assim que era na sociedade primitiva, em que havia o suficiente para todos. E a terra inteira era a América e a América para todos. Esse é o pensamento. Então, Locke defende que quando a humanidade se multiplicou e a Terra se tornou insuficiente para todos, foram necessárias regras para além das criadas pela lei moral ou natural. Regras essas que pudessem, e que hoje podem e assim trabalham, sendo essas regras garantidoras daquilo que Locke vai chamar de privado. Mas a origem do governo não se baseia nessa necessidade econômica, mas noutra coisa, é uma forma de se pensar. Porém, vamos voltar. O Estado vai surgir, e aí nós temos aqui um firme pensamento de John Locke, como aquele garantidor, aquele mediador para que o limite seja posto, colocado. O Estado vem para garantir que eu tenho o direito, posso ter o acesso, o outro tem o direito, possa ter o acesso, e a partir do momento que a propriedade privada ela se estabelece, ninguém pode ou tem o direito de simplesmente, pensando no estado de natureza de Thomas Hobbes, sacar, tomar, usurpar, tirar da mão, roubar, enfim, a lei vai se encaixar justamente aí, ou entrar em ação com essa proteção e essa garantia. A lei moral é sempre válida, mas não é necessariamente mantida sempre. Então, se nós temos uma lei moral, eu não faço porque é imoral, eu não faço porque é antiético, isso por si só não basta. Nós temos que ter algo mais para garantir a propriedade aqui no pensamento de Locke, para garantir aquilo que alguém possui, alguém detém. Na sociedade natural, todos os homens têm o mesmo direito de punir um transgressor. O que agora, com o Estado moderno, vai se diferenciar. Ou seja, a lei moral é válida, tem o seu valor. Mas agora nós estamos para além de uma lei simplesmente voltada à moral. De fato, a sociedade civil nasce quando uma melhor administração da justiça, os habitantes acordam entre si delegar essa função a determinados funcionários. Um pouquinho do que falamos na aula anterior também. Quem são esses determinados funcionários? Aqueles que estão ali no Estado, ou representam, são os nossos representantes a partir do Estado. Eles serão os garantidores.
A sociedade entra em um acordo, mas alguém vai trabalhar esse acordo, alguém vai mediar esse acordo. É o posicionamento do Estado, mas pense comigo, o Estado é como uma máquina, então nós precisamos daqueles que trabalham a máquina do Estado. Esses são os representantes e que irão garantir a partir do Estado o direito. Pois bem, assim o governo é instituído por meio de um contrato social, por isso filósofos contratualistas, sendo os seus poderes, veja, a diferença posta aqui entre o pensamento de Thomas Hobbes com John Locke. Para Thomas Hobbes, um governo absolutista, onde não se encaixaria uma opinião, uma ideia, uma oposição. Já o pensamento de Locke temos um governo e temos um contrato social, um contrato entre a sociedade e o Estado, um contrato entre a sociedade e a própria sociedade, mas temos o governo como mediador, porém com poderes limitados, sendo então, ou podendo passar e passando pelo crivo da sociedade, a sua manutenção ou destituição. Pois bem, o modelo de Locke, e aqui algo novo, é sua estrutura semelhante ao de Hobbes. Entretanto, os dois autores tiram conclusões completamente diferentes no que concerne ao modo como nos submetemos a esse estado civil, nossa função nele e como se dá o estabelecimento do contrato. Ambos iniciam seu pensamento focado em um estado de natureza. Os dois pensaram esse estado de natureza. Mas lembrando, Thomas Hobbes vai dizer que no estado de natureza não existia uma possibilidade de um ser plenamente racional. E nem encontrar um equilíbrio ou a equidade que Locke vai falar que era possível. Que ali os homens, a sociedade, já trabalhava de uma forma a construir e a permitir a equidade. Thomas Hobbes vai dizer que não. O estado de natureza era um estado de selvageria, onde muito mais por um desejo que deveria ser suprido a qualquer preço do que de um pensamento racional, de encontrar um equilíbrio ou a equidade. Então já nós conseguimos perceber aí a diferença entre os dois pensadores. Para Locke, o estado de natureza não foi um período histórico, mas é uma situação a qual pode existir independentemente do tempo. O que ele quer dizer com isso? Que a qualquer momento o estado de natureza, dependendo da pressão que se exerce sobre o ser humano ou o indivíduo em sua individualidade, esse estado de natureza pode voltar a surgir. Porque para Locke isso é inerente ao ser humano, isso faz parte do ser humano. O estado de natureza se dá quando uma comunidade encontra-se sem uma autoridade superior ou relação de submissão. Ou seja, se não há um estabelecimento de comando, então nós estamos sujeitos a voltarmos ao estado de natureza. E aí, quando eu me refiro, dependendo do momento, a pressão em que o indivíduo vive, esse estado de natureza ele ressurge. Então, se você não tem um comando, algo como que de coerção, a presença do Estado, porque a presença do Estado não deixa de ser uma presença de coerção também. Se não há uma organização, uma relação de autoridade superior e de submissão, nós estamos sujeitos a um retorno ao estado de natureza. Podemos dizer que, se não há lei, tudo é permitido. Logo, o estado para Locke tem uma função muito diferente daquela que é idealizada por Hobbes. Hobbes verifica no estado o único ente capaz de coibir a natureza humana e dar coesão ao estado, sob o domínio, a égide, o poder da figura absoluta. Para Locke, o Estado é apenas o guardião que centraliza as funções administrativas, porém que não deixa de ser um guardião com poder coercitivo também. O Estado está presente e ele age sim com seu poder de coerção.
O contrato social, então, para Locke, surge de duas características fundamentais: a confiança e o consentimento. Eu confio e, por confiar, eu vou consentir. Eu vou passar a outro o comando sobre determinadas áreas e momentos, no caso da nossa vida enquanto sociedade. É pela confiança e pelo consentimento. Então, esse contrato se dá por ato de confiança e de se consentir, de se permitir. Para Locke, os indivíduos de uma comunidade política consentem a uma administração com função de centralizar o poder público. Esse poder público que vai gerir ou gerenciar as ações sociais, os encontros e os desencontros entre os indivíduos. O Estado como um mediador, o Estado como um intermediário, um interlocutor entre os indivíduos. Uma vez que esse consentimento é dado, cabe ao governante, aí vem a retribuição, retribuir essa delegação de poderes dada agindo de forma a garantir os direitos individuais, assegurar segurança jurídica, assegurar o direito à propriedade privada a esse indivíduo que consentiu ao Estado, sendo efetivado para aprofundar ainda mais os direitos naturais dados por Deus. Como nós vimos, Locke acreditava que o direito natural provinha de Deus, que o indivíduo já possui no estado de natureza, mas que agora passa a ser legitimado e garantido pelo Estado, que foi através de um consentimento da sociedade. Por isso, um contrato. Para terminarmos, vale ressaltar que para Locke, a propriedade privada não é só, de fato, terra ou imóveis, mas tudo que é produzido com o seu trabalho e esforço, ou do que é produzido pelas suas posses nesta mesma relação. Então, tudo que é produzido por um sujeito, Locke vai dizer que é a sua propriedade, ou é de sua propriedade privada. Isso nos leva a entender, por exemplo, quando Karl Marx critica o capitalismo, sendo o capitalista o dono dos meios de produção. Locke vai apoiar essa ideia e vai dizer que é um direito, não somente um direito dado ou concedido pelo Estado, mas é um direito até mesmo natural e divino. Então, não só a propriedade como um bem, um imóvel, uma terra, uma casa, mas tudo aquilo que pode ser e é trabalhado com o esforço daquele que possui, ou produzido a partir das suas posses, como, por exemplo, uma indústria. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui, pensando o contrato social e a diferença entre os pensadores Locke e Thomas Hobbes. Lembrando que para as próximas aulas nós vamos trabalhar Jean-Jacques Rousseau em uma outra perspectiva, mas também um pensador contratualista. E aí nós vamos caminhando para o final do nosso bimestre e encerrando também o nosso conteúdo com os filósofos, ou a filosofia política na terceira série, com os pensadores contratualistas, ou filósofos contratualistas. Ok? Desejo a vocês um bom restante de semana. Não estaremos juntos presencialmente, vocês estarão fazendo prova, não estaremos juntos no sentido de aula. Vocês estarão com a aula gravada, mas estarão aqui na escola produzindo as suas atividades e cumprindo a sua agenda de avaliações. Eu desejo que vocês se saiam bem, o propósito é esse. Simplesmente coloque ali na sua avaliação aquilo que você discutiu em sala de aula, e eu tenho certeza que vocês foram bem preparados e se sairão bem também, ok? Boa sorte, qualquer dúvida entre em contato e aguardo vocês para as próximas aulas.
Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!